paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Vitor Salvador, do canal dos Últimos Tempos. Não deixa de se inscrever, não deixa de dar os seus likes, não deixa de compartilhar o vídeo, amém? Aqui somente coisas de Deus, palavras de Deus para edificação da nossa vida espiritual. Vou trazer aqui, meus amados irmãos, inscritos e não inscritos, em nome de Jesus, duas curiosidades que as pessoas pregam errado porque ouviram pregar dessa forma e muitas vezes passa batido dentro das Escrituras Sagradas e muitas vezes por falta de atenção a gente até mesmo começa a pregar aquilo que ouviu. Então eu vou trazer aqui duas curiosidades, duas passagens da Bíblia que as pessoas pregam. Já ouvi muita gente pregar essas passagens e pregando de maneira errada, às vezes por falta de atenção ou até mesmo porque ouviu alguém pregar. Primeiro, o arrebatamento de Elias ao céu. Quantas vezes eu já ouvi pessoas pregar que Elias foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo. Não, Elias não foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Amém? Elias foi arrebatado ao céu por um redemoinho. Segundo Reis, capítulo 2, amém? Segundo Reis, capítulo 2, eu vou ler só a parte B do versículo. E Elias subiu aos céus num redemoinho. O que as pessoas entendem que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo, por quê? Porque no versículo 2, Eliseu clama da seguinte maneira: meu pai, carro de fogo e seus cavaleiros. Mas a Bíblia não diz que Elias está sobre o carro de fogo. Na parte A do versículo 11, a palavra de Deus diz que eles iam andando e veio sobre ele uma carruagem que os separou um do outro. A carruagem simplesmente separou Elias de Eliseu. Mas a palavra de Deus não diz que Elias subiu numa carruagem. Aqui está claro, a parte B do versículo. E Elias subiu ao céu, levado por um redemoinho. Elias subiu ao céu por um redemoinho. Não foi pela carruagem de fogo. E quantas pessoas eu já ouvi pregar que Elias foi arrebatado ao céu por uma carruagem de fogo. Amém? Vamos aqui na outra parte, uma parte muito interessante também, a respeito de Sansão. Já ouvi muita gente pregar também a respeito de Sansão, que as forças de Sansão estavam nos cabelos. A palavra de Deus também não diz que as forças de Sansão estavam no cabelo. Sansão disse para Dalila que as suas forças estavam no cabelo, mas não estavam no cabelo. Sansão perdeu as suas forças por quê? Porque ele quebrou o seu voto de Narizeu por 3 ou 4 vezes. Vamos aqui na primeira vez que Sansão quebrou o seu voto de Narizeu. Juízes capítulo 14 e o versículo 9. Sansão não poderia tocar em cadáver. Sansão tocou no cadáver do leão que ele matou e pegou a colmeia e foi embora comendo mel. Amém? Foi a primeira vez que Sansão quebrou o seu voto de Narizeu. Segunda vez que Sansão quebrou o seu voto de Narizeu. Juízes capítulo 14 e o versículo 1 em diante. Tomou para si uma prostituta. E lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 ao 4, a palavra de Deus vem dizer que o
O povo de Deus, eles não podiam, os hebreus não podiam tomar mulher de outros povos para se casarem. Só poderia casar com mulher do seu próprio povo. Então aqui Sansão começa a quebrar o seu voto mais uma vez. E mais uma vez, Sansão quebra o seu voto. Aparecendo ali Dalila, então, ele começa então Juízes capítulo 16, versículo 4. Ali começa a aparecer Dalila, onde começa a acontecer a sua queda. No Juízes capítulo 16 e 17, aí Sansão diz para Dalila que as suas forças estão no cabelo, mas as suas forças não estavam no cabelo dele. E eu vou te provar porque as suas forças não estavam no cabelo. Juízes capítulo 16 e o versículo 20. Quando Sansão ali, que Dalila diz para ele da seguinte maneira: ó, lá vem os filisteus, Sansão acorda e fala: ó, da mesma maneira que eu me sobressaí das outras vezes, vou me sobressair desta vez também. Mas quando ele se deu conta, seu cabelo estava cortado, aí ele perdeu suas forças, mas ele não perdeu as suas forças por causa do cabelo. Em Juízes capítulo 16 e versículo 20, as forças que Sansão diz que estava no cabelo, mas não estava, porque o Senhor o abandonou. No capítulo 16 e versículo 20, vocês podem ler, Juízes capítulo 16, versículo 20. O Senhor o abandonou, Sansão. Por isso que ele perdeu as suas forças. Não que as forças dele estavam no cabelo, mas porque o Senhor o abandonou. Por quê? Porque ele quebrou o seu voto de Narizeu por várias vezes. E isso foi uma obediência consequente que ele teve na presença de Deus. Ele não poderia tocar em cadáver, ele não poderia casar com mulher filisteia ou de outros povos, somente com o povo dele. Amém? Então ele começou quebrando, ele começou desobedecendo. E por causa das quebras consecutivas de Narizeu que ele quebrou, que ele não poderia quebrar, Deus o abandonou. Mas não que as forças deles estavam no cabelo. A força dele não estava no cabelo. A força dele estava em Deus. Deus quem dava as forças para ele, não é o cabelo que dava força para ele. Então, de maneira nenhuma, as forças de Sansão estavam no cabelo. Ele só perdeu as suas forças, porque pela terceira ou quarta vez que ele desobedeceu, Deus o abandonou. Aí lá na frente, o cabelo de Sansão estava crescido, mas não estava crescido como era. Aí ele fez uma oração a Deus, se humilhou, pediu para Deus dar forças para ele novamente. Ele não pediu para Deus crescer o cabelo novamente, ele pediu para Deus dar forças para ele novamente. É mais uma prova que as forças dele não estavam no cabelo. Amém? Que Deus abençoe a todos, que essa simples palavra possa edificar a sua vida espiritual. Amém?